É outro dos assuntos para comentarmos neste último jornal. José Guilherme Aguiar, olhamos de facto os cortes na reforma do Estado, cortes na despesa que de facto não parecem ser pacíficos. Como é que viu desde logo o despacho do Ministro Vítor Gaspar a proibir a contração da despesa nos ministérios? Eu sou da opinião do Presidente do Tribunal de Contas, digo que isto só pode ser uma medida de caráter excepcional e provisório. Eu acho que o Ministério das Finanças teve a necessidade de suster todos os processos de despesa para fazer uma reestruturação dos limites de disponibilidade para cada orçamento, para cada item do orçamento de Estado, enquanto não houver medidas que permitam o reequilíbrio dessa situação. Várias críticas de que a medida pode parar o país. Tivemos o reitor da Universidade de Lisboa, temos o bastonário da Ordem dos Advogados a dizer o mesmo. Considera de facto que esta medida põe em causa aquilo que é o normal funcionamento do Estado? Se não tiver este caráter provisório que eu agora estou a falar, se ela se estender no tempo, é evidente que vai objetivamente criar impossibilidade, quando se fala na impossibilidade de contrair mais despesa. Podemos dar um exemplo dizendo quando um país está em greve, os funcionários não trabalham, isso não trabalham também não se produz, isto é, não há, quando o funcionalismo público, objetivamente, e por isso não se produz despesa, a despesa também está sustida, quanto mais não seja, porque não há ninguém que a faça. Neste caso é o contrário, os funcionários estão a trabalhar, os salários não estão incluídos nesse despacho, são uma exceção ao despacho. E por isso eu só admito esse despacho, ou só o aceito, objetivamente com o caráter provisório de que não pode demorar mais do que alguns dias, que permita esses reajustamentos, que permita uma reanálise de toda essa situação, que não é só de 1.300.000 euros, ou dos 1.000 milhões, 1.300 milhões. São tantos milhões que eu atrapalho. Mas que não se reduz a isso, há uma derrapagem na despesa também, infelizmente, e por isso eu acho que aqui aproveitou-se este momento, não é uma dramatização da situação, mas aproveitou-se este momento para se fazer alguns reajustamentos. Acho que se isso for feito com esse sentido, é compreensível. Se não for feito, não compreendo a razão dessa suspensão que seja prolongada no tempo. André Ferreira, como é que viu este despacho e todas as críticas que seguiram esta regra de Vítor Gaspar? Portanto, corroboro com a versão do Dr. José Guilherme Aguiar, esperamos naturalmente que esta decisão foi tomada num âmbito excepcional e que seja de cariz transitório, porquanto estamos até aqui a assistir a algumas situações verdadeiramente insólitas. Ainda hoje aconteceu uma que até foi tornada pública, portanto denunciada por uma junta partidária, no caso pela Junta Socialista, em que de manhã, portanto, os centros de emprego anunciaram a suspensão de alguns programas, nomeadamente o programa de Impulso Jovem, e de tarde os mesmos centros de emprego vieram, portanto, dar o dito por não dito, dizendo que efetivamente isso não passou de uma não questão, mas tinha sido anunciada publicamente essa decisão, aliás vertida no despacho do Ministro Vítor Gaspar. Esperemos que efetivamente não passe de uma decisão transitória, mas temo, e todos nós tememos, que ela se possa prolongar por algum período de tempo, o que acarretará consequências gravíssimas para Portugal. José Guilherme Aguiar, falámos há pouco, o André Ferreira falava há pouco da questão da reforma e dos cortes e da questão do Estado Social. Sabemos de facto que esta reforma do Estado, há vários apelos do Governo para que os outros partidos participem nesta reforma do Estado. Teme que de alguma forma, na sua opinião, este Estado Social esteja em causa ou não? Eu acho que o Estado Social está mesmo em causa, não é só um temor. Eu acho que infelizmente está a ser uma consequência que não se observa e nem se verifica só em Portugal. O que me parece é que as coisas estão a ser mais rápidas do que o esperado. Isto é, as pessoas pensam, ou antes, mesmo até por parte do Governo, sinceramente acho que não houve a coragem de tomar essas medidas, se calhar, ou de começar a pensar nelas 2 anos antes. E agora estamos a pensar numa situação em que a crise se vai avolumando, em que o desemprego se vai avolumando, mas terão que haver essas reformas e por isso eu acho que é inteligente. E, aliás, acho que é uma medida
até de caráter patriótico, que pelo menos os partidos da área da governação, porque nós não podemos ou pelo menos não, é difícil de entender que um partido que esteve no poder por força da sua legitimidade democrática, agora que está na oposição, fala do PS. Como eu não perceberia se acontecesse o inverso, quando estamos perante um problema que é um problema de âmbito nacional, isto é, nós não temos, eu podia dizer assim, este partido tem esta solução que é antagónica daquele que está atualmente no poder. É justo que ele vá, caso os portugueses o entendam, que ele vá optar por essa solução, mas as soluções são todas iguais. Aliás, infelizmente, como há bocado vimos na peça, as próprias oposições, ou os próprios representantes dos partidos mais, digamos, mais radicais, entendem que o problema não é português, é um problema da Europa. A Europa está-nos a impor uma situação, é o nosso credor, é aquele que estamos cheios de medo que os 2 mil milhões e 100 milhões de euros não venham, e nessa perspectiva nós estamos numa situação que é difícil de não podermos recorrer aos mercados, e estas coisas poderão ter soluções ou poderão ter consequências extremamente nefastas. André Ferreira, e o PS estará disponível para colaborar? Tivemos num primeiro momento António José Seguro a falar em eleições antecipadas, depois de ouvir o Primeiro-Ministro, António José Seguro já não falava em eleições antecipadas, dizia apenas que não queria compactuar com a austeridade. Há um recuo do PS? Poderemos assistir a que o PS participe nesta negociação? Eu penso que o Partido Socialista tem tido ao longo dos anos, nomeadamente ao longo destes 2 anos, para que o PSD, juntamente com o CDS, formam o atual governo, tem tido uma posição prudente em relação à situação excepcional que o país atravessa. Como disse o Dr. José Guilherme Aguiar, e muito bem, isto é uma situação que é transversal a toda a Europa e até ao mundo, e como tal o Partido Socialista tem tido uma posição prudente. E a prova tem que ver com a forma de fazer a oposição por parte do Secretário-Geral do Partido Socialista, que tem aventado uma alternativa e tem apresentado propostas alternativas que infelizmente não têm merecido a anuência do atual Governo da República. Espero naturalmente também a bem dessa convivência democrática que infelizmente já teve melhores dias no passado, que por exemplo as medidas que irão ser apresentadas, as medidas compensatórias que irão ser apresentadas na reunião do Eurogrupo, sejam primeiramente apresentadas ao Presidente da República e também mereçam um amplo consenso, nomeadamente dos partidos da oposição em Portugal.